Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de ciências da natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Boa aula! E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula aí, biologia, área das ciências da natureza. Vamos começar falando da habilidade de hoje, ok? A habilidade de hoje é a habilidade 13, H13, que consiste em reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos. Para essa habilidade, nós vamos trabalhar com uma doença muito conhecida, transmitida por esse inseto. Você já conhece esse inseto? Dá uma olhadinha aí, uma olhadinha nas perninhas ali, os branquinhos e tal. Na verdade, esse inseto, esse mosquito, ele pode transmitir até mais de uma virose, 2 viroses. Os vírus precisam de uma célula hospedeira para se reproduzir. Cada virose tem uma célula hospedeira ou uma célula alvo. Não é diferente para essa. Então a gente sabe que esse mosquito é o Aedes aegypti. Esse mosquito pode transmitir 2 doenças, a dengue e a febre amarela. Existem aí algumas confusões em relação à dengue e à febre amarela, alguns confundem com malária e tal, mas precisa ficar claro para vocês o seguinte: dengue e febre amarela podem ser transmitidos pelo mesmo vetor, que é esse mosquito que vocês estão vendo aqui, o Aedes aegypti, mas a profilaxia dessas doenças, né, as medidas de prevenção podem ser diferentes. No caso, é lógico que combate a esse vetor, o combate é uma medida de prevenção que é comum tanto para a dengue quanto para a febre amarela. Mas a febre amarela, ela tem vacina. A dengue não tem vacina. Então, esse é um aspecto muito importante que já caiu em diversas provas do Enem e que você precisa lembrar, beleza? Bom, mas o nosso caso hoje é lembrar o seguinte, que os vírus, para poder se reproduzir, eles precisam necessariamente de uma célula hospedeira. E eles, para poder passar de uma pessoa para outra, normalmente existem várias maneiras, várias formas de transmissão. Pode ser pela via sexual, pode ser através de gotículas de saliva, pode ser pela água, como o caso da hepatite A, mas, nesse caso, o vírus da dengue e o vírus da febre amarela são transmitidos pela picada desse vetor, desse mosquito, que ao aspirar um pouquinho, é a fêmea desse mosquito, ao aspirar o sangue de uma pessoa, né, ele fica ali com o vírus e ao picar uma outra pessoa, esse vírus, então, é transmitido de um indivíduo para o outro. Esse vírus, então, tem um processo, um ciclo reprodutivo dentro do organismo humano. No organismo, ele encontra a sua célula hospedeira, se reproduz e acaba, então, ficando na corrente sanguínea, onde esse mosquito acaba se contaminando e passando a doença em frente, ok? Vamos ver uma reportagemzinha, um texto que fala de uma reportagem sobre a questão da dengue. Olha só. A dengue. Considera-se epidemia quando a quantidade de pessoas infectadas ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. Na cidade do Rio, de 1º de janeiro a 21 de abril, houve 50.016 casos da doença e 16 mortes. O grau de letalidade da dengue está em 5%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Muito bem, esse primeiro texto representa realmente a situação de calamidade que é a dengue, né, nas grandes cidades. Existem várias cidades, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, cidades do interior. A dengue realmente é um grave problema de saúde pública. Nós temos considerando aqui que a dengue é uma epidemia. Existem 3 tipos de formas. A doença pode ser uma pandemia com proporções globais, uma epidemia com picos de número de casos, como a gente está vendo aqui, ou uma endemia, onde ela sempre vai ter ali aqueles casos permanentes naquela comunidade, naquela população. O caso da dengue é um caso muito específico e a gente consegue entender isso, a gente consegue ver essas informações que são muitas vezes anunciadas na grande mídia sobre as principais medidas de prevenção. Vamos continuar lendo aqui, ó. Como controlar as doenças transmitidas por mosquitos? Bom, isso é de uma maneira geral, as doenças que são transmitidas por mosquitos podem ser controladas segundo esses tópicos que a gente vai ler aqui. Primeiro, eliminar criadouros com água parada, tais como calhas, lixo, vasos, pneus, etc. Segundo, tampar as caixas d'água. Terceiro, usar inseticidas. Quarto, usar repelentes. E 5, instalar telas nas janelas. Esses mosquitos, né, que normalmente vivem na região domiciliar e na região peridomiciliar, normalmente são
são bem, vamos dizer, bem controlados com essas medidas aqui. Bom, lembre-se que esses mosquitos que nós estamos falando, no caso do Aedes aegypti, né, e alguns outros, são mosquitos que possuem o criador um ambiente aquático. Então, no caso, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, vem disseminando informações e eu vou mostrar para vocês uma cartilha aqui, com as dicas para combater o mosquito e os focos de larvas. É muito difícil combater o mosquito já na sua fase adulta. O mosquito que fica aí escondido, muitas vezes é difícil a gente controlar ou eliminar esses mosquitos. Portanto, a maioria dos esforços que se faz mais eficiente são esforços relacionados com o controle da larva desse mosquito ou da pupa, ok? Que são as fases do desenvolvimento desse animal. Então vamos ver aqui. Aqui a gente tem, colocando assim da esquerda para a direita, manter a caixa d'água sempre fechada com a tempo adequado, remover folhas e galhos, enfim, não deixar a água da chuva acumular, lavar semanalmente aí dentro com escovas os tanques utilizados para armazenar água, tampar bem os tonéis e barris, a questão da areia, nos pratinhos de plantas, a questão também dos vasos de plantas aquáticas, para sempre trocar água, isso é importante uma vez por semana, as garrafas que devem ser guardadas de cabeça para baixo, a questão dos pneus, devem ser entregues, os pneus velhos e tal, evitar que esse material fique acumulado nos quintais, e colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem fechada. E essas são algumas dicas que são disseminadas, mas todas essas dicas estão relacionadas com a ideia de eliminar o criador do mosquito, que é o mosquito que se reproduz em ambiente aquático, ok? Vamos em frente? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico representa uma questão de vestibular, onde a gente tem ali no eixo o número de casos, vamos lá? O número de casos registrados neste eixo aqui, o número de casos registrados e populações de inseto. Então, com a linha pontilhada, a gente tem aí a população de inseto e o número de casos que a gente consegue ver aí, analisando também o outro eixo, onde a gente tem o tempo em anos. O que é possível observar nesse gráfico é que, basicamente, de 4 em 4 anos, olha aí, de 4 em 4 anos, existe um surto epidêmico, ok? E a gente também está observando que a população desse mosquito vem permanecendo constante, ok? Então vamos lá, vamos ver o que a questão está querendo, próximo slide. Sabendo que as informações se referem a um caso típico de endemia com surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que, no terceiro ciclo, houve um aumento do número de casos registrados da doença. Após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia, devido... Bom, então a ideia, qual foi o motivo dessa endemia ter diminuído o número de casos? Eu vou voltar para o gráfico para vocês e a gente observa o seguinte, que após um determinado, aqui houve algum tipo de intervenção, e a partir dessa intervenção a gente observa que o número de casos diminuiu e ficou quase numa estaca zero. Mas o que a gente pode observar também que a população de mosquito, representada aqui nesse gráfico pontilhado, nessa linha pontilhada, permaneceu a mesma desde o começo aqui, da medição. Então, a medida que ocorreu nesse ponto, ela provavelmente não tem nada a ver com a população de mosquito. Vamos em frente? Vamos ver as alternativas. Muito bem, a pergunta é, após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia, devido, então, à população ter se tornado autoimune. Bom, esse termo aqui, autoimune, é um termo utilizado, doenças autoimunes e tal, não é um termo muito interessante usado. Uma população não vai ficar autoimune do dia para a noite. Então, quer dizer, é uma alternativa que não condiz muito com princípios científicos. Letra B, a introdução de predadores do agente transmissor. Bom, o agente transmissor, não está falando do agente causador, o agente transmissor é o mosquito. Então, a gente pode observar que no gráfico, vamos voltar lá rapidinho, que no gráfico não houve variação na população. Então, se tivesse algum predador desse agente transmissor, certamente essa população desse inseto ficaria menor. E não, ela continua a mesma. Então, a letra B não tem nada a ver. Letra C, a instalação de proteção mecânica nas residências, como telas nas aberturas. Bom, a instalação de proteção mecânica, no caso aqui ele está dizendo telas nessas aberturas, é importante, mas ela não é eficiente, ela não seria tão eficiente para fazer com que a doença baixasse tão drasticamente. A letra D,
o desenvolvimento de agentes químicos para a erradicação do agente transmissor. Novamente, essa alternativa está dizendo que houve uma intervenção no vetor. E a gente observa que não, o vetor continuou com a mesma população. E a letra E, ao desenvolvimento de vacina, que ainda não era disponível na época do primeiro surto. Essa alternativa tem uma medida extremamente interessante, porque no primeiro surto pode ser que essa vacina não estava disponível, e é isso que a alternativa coloca. E agora, no final, a vacina foi criada, né? Os mosquitos continuaram com a sua população, mas o fato de ter uma vacina, como é o caso, por exemplo, da febre amarela, o número de casos diminuiu radicalmente, eliminando a possibilidade desses surtos. Tendo, então, uma imunização na população, essa alternativa é a mais condizente, então a gente tem que chegar aqui e marcar mesmo a letra E como alternativa correta, ok? Vamos em frente. Temos aqui mais outros mosquitos transmissores, só para a gente dar uma lembrada aqui. Nós temos esse mosquito, que é o mosquito prego anófelis, transmissor da malária, importante a gente lembrar aqui, já é uma protozoose. Um outro mosquito aí, né? Esse é o Culex, muitas vezes o transmissor aí que a gente pode colocar como transmissor da elefantise. A gente tem aqui a Lutsomia longipalpis, transmissor, né, da leishmaniose. Então, esses são 3 mosquitos, sendo que esses 2 lá de lá, o Anopheles e o Culex, eles possuem criador aquático, o ambiente deles, a lava é aquático. Já a Lutsomia longipalpis, esse mosquito, que é o mosquito palha, não se sabe exatamente aonde fica a larva, mas sabe-se que não é um ambiente aquático, ok? Bom, só para a gente finalizar, vamos colocar outros vetores de doenças que seriam interessantes vocês saberem para a prova do Enem. A gente tem ali o barbeiro, no outro caso aqui o piolho e a pulga, né? O carrapato e um molusco aqui, o caramujo. Vamos colocar na ordem aqui o primeiro, vamos olhar no slide. O primeiro é o barbeiro, vocês já devem saber, a doença de Chagas. A gente tem aqui também outros insetos importantes na transmissão de doenças. Então aqui a gente pode pegar aqui o piolho, responsável pela transmissão do tifo. A pulga, ou a pulga do rato, responsável pela transmissão da peste bubônica. Os carrapatos, que na verdade não são insetos, né? São aracnídeos. Os carrapatos responsáveis aí pela transmissão, por exemplo, da febre maculosa. E esse molusco, o caramujo, especificamente o caramujo bionfalária, transmissor da esquistossomose, ok? Então, são vetores de doenças, alguns insetos, né? Outros aracnídeos, no caso do carrapato, e esse molusco muito importante aí, transmissor da xistose ou da esquistossomose. Ok, pessoal? Beleza, ficamos por aqui nessa aula de hoje e até uma próxima. Um grande abraço para todos. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 73. Bom estudo e até a próxima aula!